A paz do Senhor Jesus, glória a Deus, estamos aqui mais uma vez, para fazer menção da palavra de Deus, através do auxílio do estudo em busca da verdade, não esquecendo, não esquecendo do nosso lema, que diz: ao abrir a sua Bíblia, abra também o seu coração. Se for possível de você, espero que você esteja com um caderno, uma caneta para fazer anotações, para depois você estudar com mais calma, com mais tranquilidade, concernente aquilo que nós iremos falar neste momento. A quarta dispensação é a dispensação da promessa. Em Gênesis capítulo 12, começa ali a promessa que Deus faz a Abraão, certo? Abraão recebe a chamada divina, Quando Abraão sai, ele leva Terá, seu pai, e Ló, seu sobrinho, E acontece algo entre eles devido à prosperidade, o crescimento de Abraão e de Ló, devido a algumas divergências entre os pastores de Abraão e Ló, eles se separam, E em Gênesis capítulo 17 ocorre a aliança, que Deus faz a Abrão, Vamos ler aqui em Gênesis 12, 1. Logo em seguida vamos ler Gênesis 17, 10 ao 14. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Vamos fazer menção da Escritura Sagrada, que diz: então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei e engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Ou bendita em ti serão todas as famílias da terra. Agora vamos para Gênesis capítulo 17, o versículo 10 ao 14, que diz: eis a minha aliança contigo e com toda a tua descendência futura, aliança que deverá ser guardada de geração em geração. Todos os do sexo masculino entre vós deverão ser circuncidados na carne. Farei circuncidar a carne do vosso prepúcio, e essa será a marca da aliança entre mim e vós. Da tua geração em diante, todos os meninos, ao completarem 8 dias de vida, terão de passar ao fio da circuncisão, tanto os nascidos em tua casa quanto os escravos, os que forem comprados por dinheiro, e algum estrangeiro e que não pertencem à tua raça. Sejam nascidos em tua casa, sejam comprados, todos terão de ser circuncidados. Minha aliança marcada em vossos corpos será uma aliança perpétua. Portanto, qualquer sexo masculino cuja carne do prepúcio não tiver sido cortada, mantendo-se incircunciso, será eliminado do meio do seu povo. Ele rompeu a minha aliança. E aí Deus começa a mudar o nome, Determinou Deus a Abraão: a tua mulher Sarai não mais o chamará de Sarai, mas seu nome passa a ser Sara. Então, Deus chama, Deus escolhe, Deus o separa. Abrão, ele sai da terra de Ur dos Caldeus,
Ur dos Caldeus ficava ali na Mesopotâmia, mais precisamente na Babilônia, o início da Babilônia, né? O princípio. A cidade ela situava-se à margem do rio Eufrates e naquela época havia em torno de 250 mil habitantes, né? E era uma das cidades que era uma das grandes maravilhas do mundo daquela época, era a cidade de Ur dos Caldeus, né? Era um centro manufatureiro e exportador, uma região de fertilidade e riqueza fabulosa. Então, assim, cidade de Ur dos Caldeus, né, uma cidade babilônica, ficava na Mesopotâmia. O povo de lá era um povo politeísta, era um povo idólatra. A origem do povo judeu, a origem do povo israelita, a origem do povo hebreu dá início a Abraão. No momento que Deus o chama, no momento que Deus o escolhe, no momento que Deus o levanta e faz a promessa, né? Chama, faz a promessa e logo em seguida, mais lá na frente, ele determina uma aliança entre Deus e entre o povo. E logo em seguida, né, ocorre ali em Gênesis capítulo no Gênesis capítulo 16, né, ali vai nascer a raça árabe, né, o povo árabe, por intermédio de Ismael. Ismael é o pai da nação árabe, da raça árabe, né? E Ismael é filho de Agar, serva de Sara, a qual Sara ela deu sua serva para Abraão, para que Abraão tivesse um filho e assim cumprisse a promessa que Deus havia feito. Só que, irmãos, Deus ele não precisa de atalhos e Deus não precisa da ajuda do homem para cumprir a sua palavra. Se ele prometeu, ele mesmo se responsabiliza em cumprir tudo o que foi dito por ele. Então, Ismael nasce, né, por um jeitinho que Sara deu, e a partir dali, em Ismael, né, após quando Agar e seu filho Ismael fogem para o deserto, né, ali Deus também sendo Deus de providência, ele se revela a Agar, né, dizendo que seria com ele, com Ismael e com sua descendência, né? E o povo, os ismaelitas, eles fixaram-se ali na Arábia, né? A Arábia ela é uma grande península, cerca de 150 vezes o tamanho da Palestina. É na maior parte deserto, com oásis esparsos, habitada por tribos nômades. Então, Abraão tinha 86 anos de idade quando Ismael nasceu. 13 anos mais tarde, outra vez, Deus apareceu para Abraão e renovou o pacto e a promessa. O Senhor revelou a si mesmo como Deus Todo-Poderoso, ou o El Shaddai, que traz o pensamento do Deus suficiente. Nesta aparição, Deus trocou o nome de Abraão, até que seu nome era Abrão, né?
E ele também trocou o nome de Sarai para Sara, porque ela seria a mãe das nações. A promessa de um filho é renovada. Abraão riu, mas foi uma risada de fé. Neste tempo, Deus insistiu. Gênesis, só um momentinho. Abraão ajoelhou-se, encostou seu rosto no chão e começou a sorrir ao pensar assim: por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? Então aí quando Abraão ele já tinha em torno dos seus 100 anos, né? E Sara tinha em torno de 90 anos. Aí ele questiona: poderá Sara, será que Sara com seus 90 anos poderá conceber e dar à luz a um filho? Então Abraão sugeriu a Deus: concede pois ao Senhor que Ismael seja abençoado e se torne um herdeiro. Ao que Deus lhe contestou: o que eu disse foi que Sara, tua esposa, lhe dará um filho, e tu lhe darás o nome de Isaque. Eu manterei a minha aliança com ele e com todos os seus descendentes para sempre. Então veja só, a promessa e o trabalho diretivo que Deus tinha para a descendência de Abraão era através de Isaque, não de Ismael, né? Porém também, devido a Ismael surgir, é claro que Deus sabia disso tudo, né? Deus o abençoou também da mesma forma. Então, Deus havia prometido abençoar Ismael. No versículo 18 ele vai falar aqui sobre a bênção, né? E também fazer da descendência de Ismael uma grande nação. Isso foi contestado pelo próprio Deus. Então, de Abraão nasce Isaque, né? O filho prometido. 25 anos depois que foi dada a promessa, Isaque nasceu. Agora Abraão estava com 100 anos de idade, Sara com 90 anos e Ismael com 14 anos. 14 anos, né? O nome Isaque significa risada, né? Pelo fato de Abraão rir, né? E Abraão riu em fé e gozo quando o Senhor confirmou-lhe a promessa. Sara, no entanto, no princípio riu por incredulidade, porém mais tarde ela riu com deleite ao nascer Isaque. Gênesis 21:6 vai afirmar que Deus, que diz que a Sara afirmou a seguinte questão: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Ai, ai, estou rindo pela força de expressão, né? E Deus ali prometeu, Deus tinha um plano, um projeto a traçar através da vida de Isaque. Isaque é uma tipologia de Cristo no Antigo Testamento, na questão sacrificial, né? Na questão de sacrifício. Isaque, quando soube que era ele o cordeiro, ele prontamente seguiu, calado, né? E entendeu que ele estava ali para obedecer a Deus, para cumprir a vontade do Eterno. Então ele seguiu sem negar, né? Porém, Abraão, sabendo e conhecendo, né, tendo fé e acreditando que Deus iria prover, iria intervir, né? Porém, ele não deixou de cumprir o que Deus havia lhe ordenado. Mas no momento quando ele levanta o cutelo para sacrificar Isaque, a Bíblia diz que Deus
brada dos céus e diz para Abraão não ferir seu filho Isaque, né? Não sacrificá-lo, pois Deus já entendia e conhecia, sabia, a partir daquele momento, através deste teste, que Abraão amava realmente mais a Deus do que o seu filho muito amado, que é Isaque, né? Muitas das vezes as pessoas amam muito as pessoas e acabam esquecendo de amar a Deus. A pessoa fica em primeiro lugar e Deus fica em segundo, terceiro plano. Abraão amava seu filho, amava, mas acima de tudo ele amava a Deus. No entanto que ele obedeceu, né, o que Deus havia lhe ordenado. A dispensação da promessa continua. Isaque passa agora, né, ter uma família, ser pai de dois filhos que eles são gêmeos, né? E ali nasce Esaú e Jacó, ok? Assim como Sara era estéril, Rebeca também era estéril. Interessante isso, como Deus faz as coisas, né? Rebeca era estéril quando se casou com Isaque. Mas 20 anos mais tarde, sendo Isaque já de 60 anos, diz a Bíblia que Deus abriu a madre de Rebeca e ela teve filhos gêmeos. O primeiro a nascer foi chamado Esaú, que significa peludo. O mais moço segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó, que isso significa suplantador. Na verdade, o nome na época era de acordo com a personalidade da pessoa, né? Ou muitas das vezes com aquilo que o pai ou a mãe almejasse que o filho fosse, né? Então havia uma série de situações nessa questão do nome aí. E Jacó, como o próprio nome indica, tinha uma natureza enganadora, mas mesmo assim Deus o amou. Deus olhou lá no fundo, na sinceridade do coração de Jacó, e viu que ele dava mais valor às coisas espirituais, às bênçãos de Deus, do que o seu irmão Esaú, né? Que era o primogênito, porém vendeu a sua primogenitura por um guisado, um prato de lentilhas, né? Um prato de comida, de alimento. Ou seja, negociou a bênção de Deus, aquilo que Deus tinha para ele, simplesmente por causa por questão de querer satisfazer o seu desejo carnal. Muitas das vezes nós esquecemos, deixamos as promessas de Deus de lado, esquecemos dos planos que Deus tem conosco, das promessas que Deus tem para nossas vidas, e preferimos viver momentos estes que podem ser prazerosos, podem ser bons e satisfazer os nossos desejos, porém são momentos passageiros. Tudo isso é ilusório, meu irmão. Tudo isso é ilusório. Tudo isso passa e acaba, né? Então, isso aí ocorreu com Esaú e Jacó, né? Então, Jacó, ele foge da fúria de Esaú, porque ele recebeu a bênção da primogenitura, né? Ali com a ajuda de Rebeca, por querer mostrar favoritismo ao seu filho e por ser, vamos dizer assim, gananciosa
né, e desejar que a bênção da primogenitura fosse para o filho mais novo, né, ela articulou, ela projetou, arquitetou uma forma para que Jacó recebesse essa bênção, e acabou enganando Isaac. Isaac, depois que descobriu, né, a respeito do engano, quando chegou na vez de Esaú, que era para dar bênção a Jacó, ele deu para Esaú, o mais velho. E agora o maior passa a servir o menor, né? E devido à bênção, devido aos privilégios, Jacó foge, vai para o deserto, lá coloca uma pedra, reclina sobre a sua cabeça sobre ela, e ele tem um sonho de uma escada que leva da terra aos céus. Nessa escada, anjos que sobem e descem, lá em Gênesis 28, 10 ao 22, fala sobre isso. E quando ele acorda, ele afirma, né, que este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Gênesis 32, logo ali em diante, Jacó, ele está no vale de Jaboque, o Val de Jaboque, né? E ele passa a ter uma luta com um anjo, né? E ali ele determina, né, que ele só iria deixar o anjo ir se o anjo o abençoasse. Então o anjo o abençoou e mudou seu nome de Jacó para Israel. Então a raça, o povo hebreu, passou a se chamar um povo Israel. Logo, o povo que era escolhido por Deus, a descendência do povo que Deus havia escolhido através de um homem. Esse povo receberia um nome, e o nome seria Israel, que significa poder com Deus, né? Então a dispensação da promessa continua, né? Jacó tem 12 filhos, né? Começando, né, do mais velho ao caçula, de Rúben, por ser o mais velho, e Benjamim, o caçula. Nós temos aí a sequência, né? Rúben, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Issacar, Dan, Gad, Azer, Naftali, José e Benjamim. Todos eles representariam também as 12 tribos de Israel no tempo de Moisés, né? Cada um, a sua família, mediante a promessa que Deus fez a Abraão de crescer, de ser grande sobre a terra, assim como as estrelas no céu e a areia do mar, da terra, né? A descendência de Abraão seria grande. Então seria inúmeras, né? Seria impossível de contar. Então cada um dos filhos de Jacó teve a sua descendência, teve a sua linhagem, e ainda observando a linha vermelha que representa a linhagem messiânica, né? Onde Cristo virá. Ele veio da descendência da tribo de Judá, do povo de Judá, ok? E aí vai falar sobre a história de José. José é vendido por seus irmãos, né, após ser jogado na cisterna. Ele é vendido por 30 moedas para a caravana de ismaelitas. José vai para o Egito. Chegando lá, ele é vendido como escravo para Potifar, e ele passa a trabalhar na casa de Potifar. A Bíblia diz que tudo que ele faz, ele prospera, e Deus é com ele, né? Logo aparece a mulher de Potifar entrando no cenário para tentar seduzi-lo, sensualizar
e fazê-lo pecar contra Deus. Porém, José, ele recebeu instrução de seus pais sobre o temor a Deus. Ele foi um homem instruído, foi um jovem instruído, né? E ele decide não pecar contra Deus, né? Então ele se aparta da mulher de Potifar. A mulher de Potifar levanta uma mentira, uma calúnia contra José. José é lançado na prisão. Na prisão, José passa um tempo na prisão e existem dois homens nessa prisão. Um é o copeiro e outro é o padeiro, sendo que o chefe principal da prisão do Egito passa a ver o testemunho de José e confia as chaves dos cárceres na mão de José. Imagina a situação. Deus é tão poderoso e tão grande e majestoso e fiel em nossas vidas, que ele faz algo que é fora do comum, na verdade, né? É algo que foge do natural, que sai do natural. Como pode um soldado, como pode uma autoridade confiar a chave dos cárceres na mão de um preso? Irmão, isso só Deus pode fazer. Honrar os seus servos em meio às tribulações, né? Em meio às aflições. José está lá injustamente, mas ele está lá, continua obedecendo, fiel a Deus e com o temor de Deus no coração e as promessas de Deus na vida. José conhece dois homens, um é padeiro e o outro é copeiro, e eles têm cada um sonho perturbador, e eles contam para José. José traz a interpretação mediante a inspiração divina, o Espírito de Deus sobre a vida de José, e ele interpreta os sonhos, e ele determina que o padeiro iria morrer e o copeiro iria viver, iria voltar a servir Faraó no palácio, né, no seu reino. E de imediato o sonho se concretiza. O padeiro morre e o copeiro permanece vivo e ele volta a servir o Faraó. Porém, José, antes do copeiro voltar, ele pede para que o copeiro se lembre de José, se lembre da história de José, se lembre do testemunho que José deu ali no cárcere, na prisão, que ele se lembre que José era um rapaz, um homem de caráter, de boa índole, e que ele era inocente na causa a qual ele estava envolvido, né? Ele era inocente, ele estava lá de forma injusta, e que ele relate isso para Faraó. Porém, irmãos, as coisas não ocorrem como nós queremos, mas sim como Deus quer. E eu penso, creio, acredito que Deus ali fez com que aquele copeiro, Deus ele fechou, vamos dizer assim, fechou o coração do copeiro, né? Fez o copeiro esquecer de José. E passou-se um tempo, copeiro servindo o Faraó, porque quando Deus quer tratar, irmãos, Deus trata por Ele mesmo. Ele não precisa da ajuda de ninguém para tratar com o ser humano. E Deus visitou o Faraó. A Bíblia diz que Faraó teve dois sonhos. Sonhos estes que foram perturbadores. Faraó chamou todo tipo de adivinho, todo tipo de homem que mexia com magia, né, com adivinhação, entre outros, com os magos, e nenhum deles puderam resolver e nem trazer a interpretação dos seus sonhos. Porém, um copeiro, estando lá, ele trouxe, Deus o fez lembrar. Eu creio que Deus o fez lembrar. Ele se lembrou de José
E ele falou para Faraó concernente, contou o testemunho dele e que José havia interpretado o sonho dele e tinha se concretizado. Faraó manda-o chamar. Faraó conta o sonho para José e José interpreta. A Bíblia diz que Faraó, faz surgir um cargo que não havia dentro da política faraônica, não havia dentro das leis faraônicas, não permitia esse cargo e não existia, né? Simplesmente Deus faz trazer à existência aquilo que não existe. E de imediato Faraó, ele apresenta José agora e o coloca como governador de toda a terra do Egito. Agora José é o comandante geral de toda a terra do Egito. Faraó só tem autoridade quando ele estiver no seu trono. Mas quando ele estiver fora do seu trono, quem manda é o governador José. Glória a Deus. E com o passar do tempo, a Bíblia fala que aquilo que Faraó sonhou e que José interpretou aconteceu. O período da escassez chegou. As vacas magras que Faraó tinha sonhado, elas simplesmente chegaram. E agora as terras do Egito e toda a redondeza ali está na escassez. Falta de alimento, em falta de todo tipo de mantimento. E lá na casa de Jacó, sentiram isso. E Jacó manda seus filhos para o Egito para comprar mantimento. E a história menciona que José reconhece, depois de alguns acontecimentos, né? É muito interessante, muito linda a história de José. Recomendo que você leia. Começa em Gênesis 37 e vai até 50. E a Bíblia menciona que ali ele reconhece seus irmãos. José se lembrou de sua casa e após alguns testes, após algumas situações, ele traz os seus irmãos à sua presença, se apresenta, se revela e os chama para morar com ele nas terras do Egito. Pede para que seus irmãos peguem seu pai, toda a sua família, né? E Jacó agora regressa para o Egito com toda a sua parentela, com todos os seus bens, para morar no Egito. Morre José, morre os irmãos de José, morre toda aquela geração de José. Com o passar do tempo vem outros faraós que vêm surgindo. E a Bíblia diz em Êxodo capítulo 1 que surgiu um faraó que não conhecia a história de José. Nesse tempo, o povo hebreu, a descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó, cresce de uma forma tão terrível, e eles passam agora a ser escravos dos egípcios, né? Agora eles passam a ser escravos no Egito. E esse novo faraó que surge no cenário, ele se atemoriza por ver esse povo crescer de uma forma tão espantadora. Passou-se 400 anos e a Bíblia vai mencionar que o faraó, ele tenta de todas as formas para tentar exterminar esse povo, matar o povo, mas ele não consegue. Após 400 anos,
A história vai relatar que surge um homem. Surge um menino, né, chamado Moisés. Entra no cenário um menino chamado Moisés, que seria agora o próximo, que seria aquele que iria libertar, ser o intermediário entre Deus e o povo, e iria libertar o povo daquele cativo, daquela escravidão, e por fim ao sofrimento do povo. Amém? Então, hoje nós iremos ficar por aqui. A dispensação da promessa, ela termina em julgamento, e o julgamento é a escravidão do povo hebreu, né? Agora eles se tornaram escravos do povo egípcio, e infelizmente muitas das vezes nós queremos ultrapassar, queremos passar por cima ou tentar encontrar atalhos para que as promessas de Deus cheguem antes da hora. Só que, irmão, seja como José, seja obediente, tenha temor de Deus na vida e procure viver a vontade do Eterno. Deixe que as coisas irão acontecer naturalmente, sem precisar de atalho, sem precisar de ajuda, sem precisar de intervenção humana. Ok? Seja obediente, que Deus irá lhe honrar. Seja verdadeiro, que Deus irá lhe honrar. Seja sincero, que Deus irá lhe honrar. Persevere com o temor de Deus na sua vida, que Deus irá lhe honrar. Amém? Estou aqui finalizando nossa lição de hoje. Que Deus abençoe você, sua família, sua casa, lhe guarde, lhe proteja, lhe sustente, e que Ele possa resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo Nazareno, e até a próxima, se Jesus não voltar. A paz de Jesus.